Alguns atos de crueldade não se anunciam com violência. Chegam quietos, envoltos na linguagem da justiça, executados por homens que acreditam estar fazendo certo. A mulher estava sentada no centro da praça com um saco de estopa apertado sobre a cabeça, uma corda grossa prendendo seus pulsos atrás das costas. A multidão observava do passadiço de madeira, braços cruzados, rostos duros. Chamavam-na de a fera. Diziam que ela vinha roubando gado havia meses, vivendo selvagem nas colinas como um animal. Mas ninguém via seu rosto havia anos. O saco tinha sido ideia de Garrestone. Ele dizia que era para a proteção de todos, que olhar para ela poderia trazer má sorte. A verdade era mais simples e mais feia. Eles queriam arrancar dela o último pedaço de humanidade. Quando Dalton Reed entrou na cidade naquela manhã, não tinha intenção de se meter nos problemas de ninguém. Viera procurar trabalho, nada mais. Mas quando a viu ali sentada na poeira, cordas cortando seus braços, o saco subindo e descendo a cada respiração difícil, algo se rompeu dentro dele. A praça cheirava a cavalos e terra seca. Dalton desmontou devagar, as botas tocando o chão com um baque suave que pareceu alto demais no silêncio pesado. Kiona não se mexeu. Ela não podia vê-lo se aproximar. Não podia ver nada através da trama áspera da estopa, que raspava em seu rosto a cada respiração. Ela havia parado de lutar uma hora antes. Parado de emitir qualquer som. Os homens que a arrastaram até ali tinham apreciado aquele silêncio. Tomaram-no como prova de culpa, evidência da natureza animalesca que sempre suspeitaram. Garrestone estava perto da entrada do salão, polegares presos no cinto, observando sua obra com satisfação. Era um homem corpulento, de cabelos grisalhos e mãos que haviam construído metade das estruturas daquele assentamento. As pessoas ouviam quando Garret falava, confiavam nele. Essa confiança o tornará ousado. Dalton moveu-se pela multidão como água encontrando uma brecha na pedra. Ninguém o parou. Ninguém falou. Estavam ocupados demais assistindo ao espetáculo, esperando para ver o que aconteceria. Alguns até trouxeram seus filhos. Quando chegou até Kiona, Dalton ajoelhou na terra ao lado dela. De perto, pôde ver o quanto haviam apertado o saco, puxado tão firmemente ao redor do pescoço que marcas vermelhas apareciam onde o tecido encontrava a pele. As cordas em seus pulsos tinham sido amarradas por alguém que sabia fazer o serviço, o profissional, para não soltar. Ele estendeu a mão para a borda do saco. O corpo dela inteiro enrijeceu. Através da estopa, ele ouviu o suspiro curto e o tipo que antecede um grito ou uma luta, mas ela não fez nenhuma dessas coisas. Apenas ficou ali, tremendo levemente, esperando para ver qual novo tormento aquele estranho planejara. Os dedos de Dalton encontraram um nó na base do crânio. Era apertado, feito com precisão deliberada, a assinatura da crueldade. Enquanto desfazia, sentiu o peso de todos os olhos na praça pressionando suas costas. Sentiu a mudança no ar. A maneira como o silêncio pode deixar de ser passivo e se tornar perigoso. A voz de Garret cortou o quieto, afiada e certeira. Essa mulher é uma ladra e um perigo. Você não tem o direito de interferir. Dalton não levantou o rosto. Não parou de mexer no nó. Sua voz, quando veio, era baixa, firme, e o tipo de quietude que faz as pessoas se inclinarem para ouvir. Eu tenho negócio com a crueldade, onde quer que a encontre. O nó se soltou. O saco permaneceu no lugar por um instante, grudado pelo suor e pela pressão, antes de Dalton puxá-lo para fora. O que viu embaixo tirou seu fôlego. Não uma fera, não um monstro, é apenas uma mulher com olhos escuros arregalados de medo e confusão. Cabelos negros grudados na testa e um rosto que já vira dor demais para confiar na bondade quando ela aparecia. Kiona olhou para ele. Olhou de verdade. Viu um estranho de roupas gastas e mãos cuidadosas. Viu alguém que escolhera se ajoelhar na poeira ao lado dela quando o resto do mundo se contentara em vê-la sofrer. Algo passou entre eles naquele momento. Reconhecimento, talvez, ou apenas a compreensão compartilhada do que significa estar sozinho em um lugar que quer você fora dele.
Garrett se moveu primeiro. Suas botas bateram no passadiço em passos rápidos enquanto descia para a praça. 3 de seus homens vinham logo atrás. O círculo que antes era apenas observador fechou-se de maneira ameaçadora. Dalton se levantou, posicionando-se entre Kiona e os homens que se aproximavam. Sua mão não foi ao revólver velho na cintura, e ainda não, e mais a possibilidade pairava no ar como fumaça. Saia do caminho, disse Garrett. Isso não é da sua conta. A mandíbula de Dalton se contraiu. Atrás dele, ouvia a respiração de Kiona, rápida e curta. Sentia que ela tentava ficar de pé, apesar da corda que ainda prendia. Ele havia tirado apenas o saco. Só isso. Mas, de algum modo, parecia ter cruzado uma linha que não podia mais ser desfeita. Feito uma escolha que definiria tudo dali em diante. A pergunta era simples: ir embora ou enfrentar aquilo? E Dalton Reed já tinha passado anos demais fugindo de momentos como aquele. O rosto de sua irmã brilhou em sua memória, e outra vez em que ele ficará parado enquanto outros decidiam o destino de alguém. Não cometeria o mesmo erro. Mas o que Dalton não sabia, e o que ninguém ali sabia, era que o verdadeiro ladrão estava parado naquela multidão, assistindo com satisfação enquanto seu crime era jogado sobre a mulher que tivera o azar de ser diferente. E quando a verdade viesse à tona, custaria mais do que qualquer um naquela praça estava preparado para pagar. Garrett parou a pouco menos de 1 metro de Dalton, perto o bastante para impor sua presença, longe o suficiente para evitar confronto imediato. Os homens atrás dele se espalharam discretamente, mãos descansando nos cintos onde seus coldres pendiam. Ninguém tinha sacado arma. Ainda não. Mas a promessa de violência saturava o ar como umidade antes de uma tempestade. Você não sabe o que está fazendo, disse Garrett. Sua voz carregava o peso da autoridade conquistada ao longo dos anos construindo o assentamento a partir do nada. Essa mulher vem roubando de nós há meses. 15 cabeças de gado só do meu rancho. Jenkins perdeu 8. Os Marorov perderam 6, mais 2 cavalos. Dalton manteve os olhos em Garrett, mas sua atenção se estendia a cada homem naquele círculo. Ele aprenderá, há muito tempo, a rastrear várias ameaças ao mesmo tempo. Você viu ela pegar o gado? Perguntou Dalton. Não preciso ver. Ela é a única vivendo naquelas colinas. Gado não some sozinho. Garrett gesticulou na direção de Kiona sem sequer olhar para ela. Ela é Apache. São saqueadores por natureza. Todo mundo sabe disso. Atrás de Dalton, Kiona finalmente encontrou sua voz. Saiu áspera, como algo que havia ficado tempo demais sem uso. Eu não tirei nada de vocês. A risada de Garrett foi seca, sem humor. Claro que diria isso. Vocês sempre mentem quando são pegos. Dalton sentiu Kiona ficar tensa atrás dele. Sentiu a onda de raiva querendo virar palavra, virar ação. Mas ela segurou. Canalizou tudo em silêncio. Essa contenção lhe disse algo importante sobre ela. Disse-lhe que ela já sobrevivera a coisas piores. Soltem as mãos dela, disse Dalton, em tom baixo. Sem chance, Garrett cruzou os braços. Ela vai responder pelo que fez. Somos gente civilizada aqui. Seguimos a lei. Que lei? A voz de Dalton permaneceu firme, mas algo frio deslizou por entre as palavras. A lei que diz que você pode colocar um saco na cabeça de alguém e desfilar com a pessoa pela cidade sem julgamento? Essa lei? Murmúrios percorreram a multidão. Não era concordância, exatamente, mas incerteza. A incerteza que surge quando as pessoas percebem que talvez tenham sido cúmplices de algo mais feio do que admitem a si mesmas. A mandíbula de Garrett se contraiu. Pegamos ela perto do Pasto Norte, 2 dias atrás. Bem onde o gado sumiu. Ela tinha sangue na roupa. De um animal que cacei, disse Kiona. Um servo. Não seu gado. História conveniente, Garrett disse, agora falando para a multidão,
jogando para o público. Ela vive como um animal lá em cima. Sem fazenda, sem trabalho honesto. Como acha que sobrevive, se não pegando o que pertence aos outros? Dalton observou os rostos da multidão. Viu como aceitavam facilmente a lógica de Garret. Viu como medo e preconceito podiam se vestir de razão. Mas também viu outra coisa. Lá no fundo, um homem mais jovem se remexia, inquieto. Seus olhos não paravam em lugar algum. Iam de Garret ao chão. Suas mãos brincavam nervosamente com o cinto. Quem percebeu o gado sumido primeiro? Dalton perguntou. Eu, respondeu Garret. 3 semanas atrás. Conferi o rebanho e vi que faltava. E quando exatamente você viu a Kiona no pasto? 2 dias atrás, como eu disse. Estávamos vigiando para pegar quem estivesse roubando. Os olhos de Dalton se estreitaram. Havia algo na linha do tempo que não se encaixava. Mas antes que pudesse pressionar mais, Jenkins avançou da multidão. Era um homem magro, pele queimada de sol e olhos que já tinham visto estações demais. Olha, estranho, a gente aprecia você ter consciência e tal, mas você não vive aqui. Não sabe como tem sido. Jenkins lançou um olhar para Kiona em algo que podia ser pena ou desgosto. Difícil dizer. Ela é problema desde que apareceu, 3 anos atrás. Vive sozinha, não fala com ninguém, não vem à cidade. Isso não é natural. Estar sozinho não é crime, disse Dalton. Não, Garret respondeu, a voz agora mais baixa, mais perigosa. Mas roubar é. E você está defendendo uma ladra. Isso te torna cúmplice. Então aqui está o que vai acontecer, você vai sair da frente, montar no seu cavalo e ir embora. Esquecer que viu isso. Ou vai se meter em encrenca maior do que pode aguentar. Dalton não se moveu. O sol queimava seus ombros. Suor descia pela sua coluna. Todo o instinto de sobrevivência que ele tinha dizia para fazer exatamente o que Garret mandava. Ir embora. A cidade não era dele. O problema não era dele. Mas esses mesmos instintos já o haviam falhado antes. Quando sua irmã precisava que alguém a defendesse, esses mesmos instintos disseram para não interferir em assuntos de família que não eram seus. Ele ouviu. Ela morreu por causa disso. Não, Dalton disse simplesmente. O rosto de Garret ficou rígido. Ele fez um sinal para os homens atrás dele. Eles avançaram juntos, mãos agora pairando sobre as armas. A multidão recuou, dando espaço, dando permissão. Mas antes que alguém pudesse sacar, um grito ecoou da outra ponta da praça. Todos se viraram. Um cavaleiro vinha rápido. O cavalo espumava, respirando pesado. Ele parou num jato de poeira e desmontou num só movimento. Garret! O homem quase arfava. O pasto norte. Você precisa ver isso agora. O que foi? Os olhos do cavaleiro cortaram para Kiona, depois voltaram a Garret. O gado. Encontramos. O silêncio que se seguiu esticou-se como fio. O rosto de Garret passou por várias expressões ao mesmo tempo, de confusão, alívio, depois algo mais escuro, que desapareceu rápido demais para ser identificado. Onde? Ele exigiu. Box Canyon, 2 milhas além da serra. Todos cercados com arbustos e corda. O cavaleiro limpou o suor da testa. Estão com sede e fome, mas vivos. A multidão explodiu em conversas. Pessoas falando ao mesmo tempo, fazendo perguntas, expressando alívio. No meio do caos, Dalton observou Garret de perto. Viu o olhar dele ir para o homem jovem nervoso ao fundo, parar ali por um instante que dizia muito, e depois se desviar. Viu o maxilar de Garret trabalhar, como se mastigasse palavras que não conseguia cuspir. Bem, disse Dalton por cima do burburinho, e parece que o gado não foi roubado, afinal. Só movido.
Ou ela os levou para lá para esconder, e rebateu Garré rápido demais. Planejava voltar e vender quando as coisas acalmassem. Kiona fez um som que poderia ser uma risada, se tivesse qualquer humor. Eu vivo sozinha nas colinas. Para quem eu venderia? E com o quê? Você acha que tenho uma carroça? Uma equipe para puxar uma? A lógica dela era impecável. Dalton viu outras pessoas começando a perceber isso também. A certeza que os unia começava a rachar. Jenkins agora parecia desconfortável. A mulher que trouxera seus filhos os puxou para perto, como se envergonhada de terem visto aquilo. Soltem-na, disse Dalton de novo. Desta vez não foi um pedido. Garré abriu a boca para argumentar, mas o momento havia mudado. A indignação justa que alimentara aquele espetáculo público estava escapando, substituída por algo mais perigoso, em dúvida. E a dúvida deixava as pessoas na defensiva. Fazia-as procurar alguém para culpar. Certo. Garré fez um gesto brusco para um de seus homens. Cortem as cordas. Mas isso não significa que ela seja inocente. Só significa que precisamos investigar melhor o que ela anda fazendo lá em cima. O homem se moveu atrás de Kiona e cortou as cordas que prendiam seus pulsos. Ela trouxe as mãos para a frente devagar, fazendo uma careta quando a circulação voltou em forma de agulhadas dolorosas. Os pulsos estavam em carne viva onde a corda havia cortado a pele. Dalton a viu olhar para ele. Algo complicado se movendo por trás daqueles olhos escuros. Não exatamente gratidão, é mais como avaliação, tentando entender por que ele fizera o que fizera. A multidão começou a se dispersar, pessoas voltando ao dia que haviam interrompido, já reescrevendo o que tinham testemunhado em algo mais confortável, em algo que não exigisse que examinassem a própria crueldade. Mas Garré não se moveu. Ficou olhando para Kiona com uma expressão que prometia que aquilo não tinha terminado. Você devia ir embora, e ele disse. Não para Dalton. Para ela. Deixe essas colinas. Volte para onde quer que o seu povo tenha ido parar. Não há nada aqui para você além de problema. Kiona sustentou seu olhar. Meu povo está morto. Este é meu lar agora. Tenho tanto direito de estar aqui quanto você tem. A voz de Garré pingava desprezo. Seu povo perdeu seus direitos quando perdeu a terra. Você está aqui porque nós permitimos. Lembre-se disso. Ele virou e foi embora, seus homens seguindo atrás. Mas o jovem nervoso, em aquele de antes, e ficou parado por mais um instante, olhando para Kiona com algo que parecia culpa, ou talvez medo. Então ele também se virou e desapareceu junto à multidão. Dalton esperou até que estivessem quase sozinhos antes de falar. Você tem algum lugar seguro para ir? Tenho estado segura por 3 anos sem sua ajuda. Kiona esfregou os pulsos com cuidado. Por que você fez aquilo? Interferir? Pareceu a coisa certa. A coisa certa. Ela o estudou com uma intensidade que quase fez Dalton desviar o olhar. As pessoas não fazem a coisa certa. Elas fazem o que as beneficia. O que você quer de mim? Nada. Todo mundo quer algo. Ela deu um passo para trás, criando distância. Obrigada por tirar o saco da minha cabeça. Mas eu não preciso ser resgatada. Não preciso de proteção. E definitivamente não preciso de pena. Ela se virou para ir embora. Dalton quase deixou. Quase. Mas algo fez estender a mão, os dedos fechando suavemente em seu antebraço. Ela ficou rígida ao toque, cada músculo tensionado como um animal encurralado prestes a lutar. Aqueles bois não se cercaram sozinhos, Dalton disse, baixo. Alguém os colocou lá. Alguém que queria culpar você. E quem quer que tenha sido, ainda está por aí. Kiona puxou o braço de volta, mas não foi embora. Por que você se importa? Antes que Dalton pudesse responder, uma pedra cortou o ar e atingiu o ombro de Kiona.
Não forte o bastante para ferir seriamente, mas forte o suficiente para machucar. Eles se viraram. 3 garotos estavam na beira da praça. Talvez 12 ou 13 anos. A idade em que a crueldade vem fácil e as consequências parecem distantes. Monstro! Um deles gritou. Volta para sua caverna. Outra pedra voou. Kiona pegou no ar com reflexos que denunciavam anos de sobrevivência. Ela jogou a pedra de volta, não neles, mas aos pés do trio. Eles fugiram rindo. O som da risada, e casual, despreocupada, era de algum modo pior do que as pedras. O rosto de Kiona ficou cuidadosamente vazio. É por isso que vivo sozinha, e ela disse. É por isso que fico nas colinas. Porque mesmo quando sabem que sou inocente, mesmo quando a verdade está bem na frente deles, ainda assim vão me ver como um monstro. Ela caminhou para longe, seguindo na direção onde as construções davam lugar ao campo aberto. Dalton a observou ir embora, viu a forma como ela mantinha as costas retas, a cabeça erguida, recusando-se a mostrar fraqueza. Mas ele vira seus olhos antes de ela se virar. Vira a dor ali e uma dor que nenhum orgulho conseguia esconder. E vira outra coisa também. O jovem nervoso estava seguindo ela. Mantendo distância, mas seguindo. A mão dele repousava no cabo da faca. Seja o que fosse que queria com Kiona, o assunto não tinha terminado. Dalton não pensou. Apenas se moveu. Anos de instinto assumiram o controle enquanto ele seguia o jovem, em Curtis, alguém havia chamado, que seguia Kiona. O rapaz mantinha bastante distância, usando prédios e carroças como cobertura. Era claramente inexperiente em rastrear, mas determinado o suficiente para tentar. Kiona já tinha deixado o povoado para trás, seguindo rumo às colinas rochosas que se erguiam como dentes quebrados no horizonte. Caminhava com propósito, sem olhar para trás, como se há muito tivesse aceitado que as pessoas sempre ficariam aliviadas ao vê-la partir. Curtis acelerou o passo. A mão continuava no cabo da faca. O que quer que ele planejasse fazer, queria fazê-lo longe de testemunhas. Dalton encurtou a distância com cuidado. O terreno ali era aberto, coberto de arbustos e pedras espalhadas, em pouca chance de esconderijo. Mas Curtis estava totalmente focado em Kiona. Visão de túnel, típica de quem age por medo, culpa ou ambos. Já estavam a uns 400 metros da cidade quando Curtis fez seu movimento. Ele começou a correr, reduzindo a distância rapidamente. Ei! Ele gritou. Você precisa parar! Kiona se virou, e Dalton viu seu corpo mudar imediatamente para uma postura defensiva. Não agressiva, apenas preparada. Era claro que já tivera de se defender antes. Me deixe em paz, ela disse, a voz carregando pelo ar. Eu não posso. Curtis parou a uns 3 metros dela, respirando pesado. Não de cansaço, é de nervosismo. Você precisa ir embora hoje à noite. Não volte. Por quê? Os olhos de Kiona se estreitaram. Por que você se importa com onde eu vou? Curtis olhou de volta para a cidade, como se verificando se alguém o seguirá. Ele não viu Dalton, que se abaixara atrás de um grupo de rochas. Porque se você não for, algo ruim vai acontecer com você, e ele disse. Pior do que hoje. Isso é uma ameaça? É um aviso. Curtis deu um passo para mais perto. Sua mão apertou o cabo da faca. Por favor, só vá embora. Leve o que precisar e fuja. Vá para o norte. Vá para o sul. Não me importa. Apenas saia deste território. Kiona o estudou com a mesma intensidade focada que havia usado em Dalton mais cedo. Você sabe de algo sobre o gado. Curtis se encolheu como se ela o tivesse atingido. Eu não sei de nada. Você está mentindo. Ela deu um passo em direção a ele, não para longe. Você estava lá no desfiladeiro. Você ajudou a prender eles? Não. Mas sua voz quebrou na palavra. Não,
Eu não fiz isso. Você está enganada. Então por que você está aqui? Por que me avisar? Kiona se aproximou ainda mais. Por que parece que você não dorme desde que encontraram aquele gado? Curtis puxou a faca. Não de um jeito ameaçador, mas como se precisasse segurar alguma coisa. Sua mão tremia. Você não entende. Se você ficar, se continuar fazendo perguntas, Garret vai. Ele parou. Se conteve. Mas já tinha dito o suficiente. Dalton se levantou de trás das rochas. Garret vai o quê? Curtis girou para trás. Faca erguida. Quando viu Dalton, o sangue sumiu de seu rosto. Você. Por que está me seguindo? Mesmo motivo pelo qual você está seguindo ela. Exceto que eu não estou carregando uma faca. Dalton caminhou devagar, mãos visíveis e vazias. O que o Garret vai fazer, Curtis? Como você sabe meu nome? Ouvi alguém dizer. Cidade pequena, as pessoas falam. Dalton parou a poucos passos. Agora responda a pergunta. O que o Garret está planejando? Curtis olhou de um para o outro, encurralado. Seu pomo de Adão subiu e desceu quando engoliu difícil. Eu não posso. Se eu disser qualquer coisa, ele e minha família depende dele. Meu pai trabalha no rancho dele. Se eu cruzar o Garret, perderemos tudo. E se a Kiona morrer porque você ficou em silêncio? Dalton deixou a pergunta pairar no ar. Você vai carregar isso pelo resto da vida. Acredite, esse peso não fica mais leve com o tempo. Algo no tom de Dalton deve ter alcançado Curtis, porque os ombros do rapaz cederam. A faca baixou um pouco. Eu não queria nada disso. Eu só precisava de dinheiro. Garret me ofereceu $50 para mover o gado. Disse que era só uma brincadeira, um jeito de fazer a mulher Apache parecer culpada para que fosse embora sozinha. Disse que ninguém se machucaria. Mas alguém vai se machucar, Kiona disse baixinho. Não vai? Curtis assentiu miseravelmente. Garret está perdendo dinheiro. Maus investimentos no leste. Ele deve para gente perigosa. Quando o gado apareceu cedo demais, antes de ele poder vender, ele ficou desesperado. Ele me disse esta manhã que se você não for embora, ou se alguém começar a fazer perguntas demais, ele vai garantir que você sofra um acidente. Vai fazer parecer que você caiu das rochas ou foi atacada por um animal selvagem. As palavras pairaram sobre eles como cinzas. Dalton sentiu a raiva crescer no peito. Daquelas que fazem as mãos tremerem e a visão estreitar. Por que nos contar isso agora? Porque eu não sou um assassino. Curtis enxugou os olhos com o dorso da mão. Sou só um garoto idiota que fez uma escolha idiota. Mas eu não vou participar da morte de alguém. Não vou. Então você precisa testemunhar, Dalton disse. Contar às pessoas o que Garret fez. Eles não vão acreditar em mim em vez dele. Ele construiu metade dessa cidade. Minha palavra contra a dele. Curtis riu amargamente. Vou acabar em situação pior do que ela. Talvez. Dalton olhou para Kiona. A viu observando-o com algo que talvez fosse respeito. Mas ficar em silêncio garante que ela morra e que você viva com isso. Então precisa decidir quem você quer ser, Curtis. Agora. O jovem ficou ali, a faca pendendo frouxa na mão, o rosto contorcido de conflito. Finalmente, assentiu. Ok. Eu falo, mas precisamos de provas. Algo mais do que só minha palavra. Que tipo de prova? Kiona perguntou. Curtis pensou por um momento. Tem um livro-caixa no escritório do Garret, no rancho. Mostra as contas reais, não as que ele deixa o povo ver. Mostra o quanto ele perdeu, o quanto está desesperado. Se conseguirmos isso, teremos vantagem, Dalton completou. Mas o rancho dele é guardado à noite.
Pelo menos 3 homens. E o próprio Garret dorme na casa principal. Curtis balançou a cabeça. Entrar lá sem ser visto seria quase impossível. Os lábios de Kiona se curvaram em algo que não era exatamente um sorriso. Quase impossível é diferente de impossível. E eu conheço cada palmo deste território, inclusive jeitos de entrar naquele rancho que os homens do Garret não vigiam. Dalton olhou para ela. Você está pensando em ir lá hoje à noite? Estou pensando, ela disse, que estou cansada de fugir. Cansada de me esconder. Se Curtis está disposto a ajudar a expor a verdade, então estou disposta a pegar aquele livro-caixa. É perigoso demais. Tudo na minha vida é perigoso. Kiona encontrou os olhos dele. Você me salvou de um tipo de morte hoje. Está disposto a me ajudar a lutar contra outra? Eles fizeram seus planos no acampamento de Kiona. Não era muito, e um abrigo improvisado contra uma face rochosa, uma pequena fogueira e poucos pertences que podiam ser embalados em minutos. O tipo de lugar que alguém constrói quando espera fugir a qualquer momento. Dalton notou o quão pouco ela tinha. Um cobertor, um pote, uma faca, um pouco de carne seca pendurada numa corda. Era assim que ela vivia há 3 anos. Sempre pronta para correr. Nunca se permitindo chamar nada de lar. Curtis tinha voltado para a cidade para evitar suspeitas. Iriam encontrá-lo depois do anoitecer, na trilha ao norte do rancho de Garret. Isso lhes dava algumas horas para se preparar, e algumas horas para Dalton se perguntar no que tinha se metido. Você não precisa fazer isso, Kiona disse. Ela afiava a faca numa pedra plana, o som rítmico preenchendo o silêncio entre eles. Essa é minha luta, não a sua. Parece que virou minha luta no momento em que tirei aquele saco da sua cabeça. Dalton se sentou do outro lado da fogueira, observando as sombras se moverem no rosto dela. Além disso, Curtis não está errado. Se você entrar sozinha, mesmo com a ajuda dele, e algo der errado, vai ser você quem eles vão culpar. Eles já me culpam por tudo. Qual a diferença de mais uma coisa? A diferença entre sobreviver e não sobreviver. Dalton se inclinou para a frente, cotovelos nos joelhos. Você me perguntou por que eu interferi hoje, por que ajudei você. Kiona parou de afiar. E esperou. Eu tinha uma irmã mais nova. Ela se envolveu com um homem que não era bom para ela. Todo mundo via os hematomas que ela tentava esconder. O jeito como ela se encolhia quando ele levava a voz, mas era assunto de família, as pessoas diziam. Não é da nossa conta interferir. A voz de Dalton ficou baixa. Eu me disse a mesma coisa. Fiquei fora. Achei que ela sairia de perto dele quando estivesse pronta, mas não saiu. Não, ela ficou. E uma noite, ele foi longe demais. Dalton olhou para o fogo, não para Kiona. Quando parei de fingir que não era da minha conta, já era tarde demais. Então, quando vi você hoje, sentada ali com aquele saco na cabeça enquanto todo mundo só observava, eu não consegui não fazer nada. Não de novo. Kiona colocou a faca no chão com cuidado. Sinto muito pela sua irmã. Eu também. Dalton encontrou o olhar dela através das chamas. Mas sentir muito não há atrás de volta. Não muda o que eu não fiz. Tudo o que posso fazer agora é tentar não cometer o mesmo erro 2 vezes. Eles ficaram em silêncio por um momento. Então Kiona falou, sua voz carregando um peso que vinha de palavras guardadas por tempo demais. Minha tribo estava acampada perto de um rio. Os soldados vieram ao amanhecer, disseram que tínhamos violado termos do tratado, entrado em território onde não podíamos mais ir. A maioria ainda dormia. Ela fez uma pausa, engoliu seco. Deram-nos 10 minutos para pegar o que pudéssemos carregar. Quem discutisse ou se movesse devagar demais, eles atiravam. Meu marido tentou proteger nossa filha. A voz dela tremeu. Matariam ele primeiro, depois ela. Dalton sentiu algo romper dentro do peito. Como você sobreviveu?
Eu corri, como uma covarde. As mãos de Kiona se fecharam em punhos. Ouvi minha filha gritando por mim, e eu corri para a mata e me escondi como um animal. Quando finalmente voltei, todos estavam mortos ou tinham sido levados. Enterrei o que restou. Depois vim para essas colinas vazias onde ninguém queria ficar, e estou escondida desde então. Isso não é covardia. É a sobrevivência. Existe diferença? Kiona olhou para ele com olhos que já tinham visto demais. Todos os dias que estou viva, penso neles. No que eu deveria ter feito. Em como eu devia ter ficado. Devia ter lutado. Você estaria morta também. Pelo menos estaria com eles. Dalton conhecia aquele sentimento. A culpa de sobreviver quando outros não. A pergunta constante se viver valia o peso de carregar a memória deles. Seu povo não morreu para que você desperdiçasse a vida desejando ter morrido junto. Ele disse, com firmeza suave. Eles morreram esperando que você vivesse. Que carregasse algo deles adiante. O que eu tenho para carregar adiante? Kiona gesticulou para o pequeno acampamento miserável ao redor. Eu não tenho nada. Eu não sou nada. Apenas a fera que eles pensam que eu sou. Não. Dalton se levantou e caminhou ao redor da fogueira até onde ela estava. Ajoelhou-se para ficar à altura de seus olhos. Você é uma mulher que sobreviveu a algo que quebraria a maioria das pessoas. Que continuou quando teria sido mais fácil desistir. Que acabou de concordar em arriscar a vida para expor a verdade, mesmo que fosse mais seguro fugir. Ele hesitou, depois estendeu a mão e tocou suavemente o pulso marcado dela, onde as cordas haviam cortado a pele. Isso não é nada. Isso não é uma fera. Isso é alguém que vale a pena lutar por. Kiona o encarou. Algo mudou em sua expressão. As muralhas que ela construiu ao redor de si mesma mostraram as primeiras rachaduras. Você nem me conhece. Eu sei o suficiente. A mão de Dalton permaneceu em seu pulso, sentindo o coração dela bater rápido sob seus dedos. Eu sei que você merece mais do que o mundo te deu. E sei que, se vamos fazer isso esta noite, eu prefiro fazer com você do que com qualquer outra pessoa. O momento se estendeu entre eles, carregado de algo que nenhum dos dois ousava nomear. Então Kiona puxou a mão devagar e não rejeitando o toque, mas se protegendo da esperança que ele representava. Devemos ir, ela disse. Antes que eu perca a coragem. Você não vai. Como sabe? Dalton se levantou e ofereceu a mão para ajudá-la a ficar de pé. Porque pessoas que perdem a coragem não sobrevivem 3 anos sozinhas em território hostil. E definitivamente não se oferecem para invadir um rancho guardado para roubar provas de um homem perigoso. Kiona pegou sua mão, deixou que ele a erguesse, e ficou ali por um breve instante, perto o bastante para que ele visse reflexos dourados em seus olhos escuros. Perto o bastante para sentir o calor irradiando de sua pele. Se morrermos esta noite, ela disse baixinho. Pelo menos não morrerei sozinha. Não vamos morrer. Você não pode prometer isso. Não, Dalton admitiu. Mas posso prometer que farei tudo o que puder para garantir que nós dois sairemos dessa. Kiona assentiu, soltou a mão dele e começou a juntar o pouco que precisava. Sua faca, uma corda, um cobertor escuro para cobrir a roupa mais clara. Enquanto o sol caía no horizonte, pintando o céu de laranja e vermelho, eles se prepararam para fazer algo corajoso ou tolo. Talvez ambos. Mas ao observar Kiona se mover com eficiência silenciosa pelo acampamento, Dalton percebeu algo. Pela primeira vez desde que sua irmã morreu, ele sentia que estava fazendo algo que importava. Não fugindo da culpa, não se escondendo da responsabilidade. Mas se levantando e lutando por alguém que merecia ser defendido, mesmo que isso lhe custasse tudo. A lua era uma fina lâmina de prata quando eles alcançaram a borda norte das terras de Garré. Curtis os esperava nas sombras, pálido na escuridão. 3 cavalos estavam ali, já selados. Esperto.
Se algo desse errado, precisariam fugir rápido. A troca de guardas acabou de acontecer, Curtis sussurrou. 2 no portão principal, um circulando o curral. E um quarto dentro da casa com Garret. É o sobrinho dele, Marvin. Não sai do lado dele. Kiona estudou o local a partir do afloramento rochoso onde estavam. A casa principal ficava no centro da área limpa, tornando impossível uma aproximação direta sem serem vistos. Mas ela havia falado a verdade e conhecia aquele território. Sabia do riacho que corria atrás da propriedade, cortando uma ravina rasa que oferecia cobertura quase até o muro dos fundos. O escritório fica no térreo, Curtis disse. A janela do canto oeste dá para o riacho, mas vai estar trancada. Janelas podem ser abertas. Kiona olhou para Dalton. Você fica aqui com o Curtis. Se não voltarmos em 20 minutos, cavalguem até a cidade. Chamem o xerife. Sem chance. Dalton verificou o revólver, garantindo que o tambor girava suavemente. Vamos juntos ou não vamos? Você vai me atrasar. Talvez, mas se você for pega, posso criar uma distração. Afastá-los de você. Ele a encarou com firmeza. Estamos fazendo isso juntos. Kiona queria discutir, queria dizer que esse era um fardo só dela, como tudo tinha sido só dela pelos últimos 3 anos. Mas o jeito determinado com que Dalton mantinha o queixo erguido dizia que discutir só perderia tempo. Tá bom, e fique perto e fique quieto. Ela se virou para Curtis. Se começar tiro, você corre. Não tenta ajudar. Só vá até o xerife e conte tudo. Curtis assentiu, aliviado por ter um papel que não envolvia se aproximar do perigo. Eles avançaram pela escuridão como sombras. Kiona liderava, seus pés encontrando o chão firme instintivamente, evitando pedras soltas e galhos secos que fariam barulho. Dalton vinha logo atrás, tentando imitar seus movimentos. Ele era bom e melhor do que ela esperava de alguém que provavelmente passava mais tempo a cavalo do que andando por terreno difícil. O leito do riacho estava seco naquela época do ano, deixando um canal de pedras lisas e terra dura. Eles avançaram rápido, as margens altas dos 2 lados mantendo-os ocultos. O coração de Kiona batia forte. Não exatamente de medo, ainda a estranha sensação de ter alguém às suas costas. De não estar sozinha. Eles chegaram ao ponto mais próximo da casa. Kiona ergueu a mão, sinalizando para Dalton parar. Pelo buraco entre as margens, ela avistou o guarda circulando o curral. Ele carregava um rifle de maneira relaxada, claramente não esperando problema algum. E por que esperaria? Ninguém jamais desafiara Garret Stone. Eles aguardaram até o guarda passar, seus passos rangendo no cascalho, depois sumindo atrás do prédio. Kiona contou até 10 e então se moveu. Ela escalou a margem rapidamente, Dalton logo atrás. Cruzaram o terreno aberto numa corrida que pareceu durar uma eternidade, mas levou apenas segundos. A janela do escritório estava exatamente onde Curtis dissera. Kiona puxou sua faca e introduziu cuidadosamente a lâmina entre o batente e a madeira. Madeira velha, inchada pela umidade, com folgas e frestas. Depois de um momento, ela sentiu a trava ceder. A janela abriu com um rangido suave, que pareceu ensurdecedor naquela noite silenciosa. Os 2 congelaram, escutando. Nenhum grito. Nenhum passo correndo. Apenas o som distante das botas do guarda e o farfalhar do vento na grama seca. Dalton a ajudou a entrar primeiro, depois subiu atrás dela. O escritório cheirava a couro e fumaça de tabaco. A luz do luar entrava pela janela, iluminando o suficiente para ver a escrivaninha, as cadeiras e as prateleiras com livros e papéis. O livro-caixa, sussurrou Dalton. Como ele é? Curtis tinha dito, capa de couro marrom, guardado trancado na gaveta da mesa. Eles foram até a mesa. Dalton tentou a gaveta. Trancada, como esperado. Ele tirou do bolso um pedaço fino de metal, do tipo usado para limpar rifles, e trabalhou improvisado na fechadura.
Kiona vigiava a porta, cada músculo tenso, pronta para lutar ou fugir. A fechadura clicou. Dalton abriu a gaveta devagar, fazendo o mínimo de ruído. Ali, entre papéis e uma pequena caixa de dinheiro, estava o livro de capa de couro. Ele o ergueu e abriu em uma página aleatória. Mesmo com a pouca luz, os números contavam uma história clara. Colunas marcadas como real e reportado. Dívidas manipuladas. Vendas que não batiam com os registros públicos. Prova de um homem afundado em ruína financeira e disposto a qualquer coisa para esconder isso. É isso, Dalton murmurou. Isso prova tudo. Um assoalho rangeu no corredor. Eles ficaram imóveis. Passos se aproximando da porta do escritório. Pesados. Deliberados. Alguém sabia que eles estavam ali. A porta se abriu. Luz de lamparina inundou o quarto. Garrett estava no batente, seu sobrinho Marvin ao lado, segurando um rifle. No rosto de Garrett não havia surpresa, só satisfação fria. Eu me perguntei quanto tempo levaria para vocês fazerem algo tão idiota, disse Garrett. Ele entrou, Marvin seguindo, o rifle apontado para o peito de Dalton sem tremer. Curtis veio correndo me avisar no momento em que vocês o deixaram. Me contou tudo. O garoto pode ser fraco, mas pelo menos sabe onde deve estar sua lealdade. As palavras atingiram Kiona como um golpe físico. Curtis os tinha traído. Os conduzira diretamente para uma armadilha. Ela olhou para Dalton e viu a mesma percepção nítida tomando forma em seu rosto. Você está segurando propriedade minha, disse Garrett, indicando o livro nas mãos de Dalton. Isso é roubo. E você invadiu minha casa. Isso é invasão de domicílio. O sorriso dele era gelado. Marvin, acho que temos todo o direito de nos defender, não acha? O dedo de Marvin se moveu para o gatilho, o cano do rifle firme, apontado para o coração de Dalton. Espera. Kiona deu um passo à frente, colocando-se entre Dalton e o rifle. Deixa ele ir. Isso foi ideia minha. Meu plano. Ele só me seguiu. Kiona, não, Dalton começou. Não. Ela o interrompeu. Você já fez o suficiente. Tentou ajudar, mas isso termina aqui. Deixa ele ir, fique comigo se precisar culpar alguém. Garrett riu. Que nobre. A fera tem coração, afinal. Ele chegou mais perto, analisando-a com um olhar que costumava ser reservado a gado em leilão. Sabe de uma coisa? Você está certa. Isso termina aqui. Mas não do jeito que você pensa. Garrett puxou um revólver do cinto. Vai acontecer o seguinte. Vocês dois vão sofrer um trágico acidente lá nas colinas onde a fera vive. Uma luta. Talvez ela tenha atacado você, estranho. Talvez você tenha se defendido. Amanhã, quando encontrarem os corpos, tudo vai estar bem claro. Legítima defesa. As pessoas nos viram juntos na cidade, disse Dalton, movendo lentamente a mão para perto da própria arma. Elas vão saber. Vão saber que um forasteiro tentou defender uma ladra e pagou o preço, e respondeu Garrett. Ele puxou o cão do revólver. Marvin, se qualquer um dos dois se mover, atire. Mas Garrett cometeu um erro. Ele focou em Dalton como a principal ameaça, e se posicionou de modo a manter o homem sob mira. Isso deixava Kiona, a mulher que ele chamara de fera, e ligeiramente de lado. Subestimada, ela se moveu rápido, não em direção a Garrett, mas à lamparina que Marvin tinha colocado sobre a mesa. Sua mão acertou o objeto, derrubando-o. Ele caiu, óleo escorrendo pela madeira, as chamas surgindo instantaneamente. O fogo se espalhou pela mesa numa onda de calor e luz. Marvin deu um salto para trás, assustado. O cano do rifle se desviou de Dalton por um breve momento. Foi tudo o que Dalton precisou. Ele avançou, agarrou o cano do rifle e o empurrou para cima. O disparo ecoou com um estrondo ensurdecedor, a bala se alojando no teto.
Kiona se lançou sobre Garret. Ele era maior, mais forte, mas ela tinha a seu favor a necessidade, a urgência, e 3 anos de puro instinto de sobrevivência. Eles rolaram pelo chão, o revólver dele deslizando para longe. Ela cravou o joelho no estômago dele, ouvindo o ar escapar num grunhido. Dalton lutava com Marvin pelo controle do rifle. Os dois se chocaram contra a estante, fazendo papéis e livros caírem em cascata. O fogo na mesa se espalhava, devorando papéis e se aproximando das cortinas. Parem! Uma voz na porta. Todos congelaram. O marechal estava ali, revólver em punho. Curtis atrás dele, apavorado. Todos no chão. Agora. Por um instante, ninguém se mexeu. Então Dalton soltou o rifle lentamente e ergueu as mãos. Marvin recuou, ofegante. Kiona saiu de cima de Garret, que permanecia arfando no chão. Marechal Reis, em Garret conseguiu dizer, com a voz tensa. Ainda bem que está aqui. Esses dois invadiram minha casa, tentaram me roubar. Não foi isso que Curtis me contou, respondeu o marechal, o revólver firme, não apontado para alguém específico, mas pronto para qualquer movimento errado. Ele disse que você estava aplicando um golpe, roubando seu próprio gado para receber o seguro, e colocando a culpa nesta mulher. Curtis é um garoto confuso. Nem sabe do que está falando. Talvez, os olhos do marechal ficaram duros. Mas aquele livro ali conta outra história. A história que está prestes a pegar fogo. Dalton pegou o livro-caixa de onde havia caído, apagando com o pé as chamas que começavam a alcançar as bordas. Ele entregou o volume ao marechal. Está tudo aqui. Cada mentira, cada dívida. Prova de que ele movimentou o próprio gado e culpou a Kiona. O marechal passou rapidamente pelas páginas, o rosto escurecendo a cada nova anotação. Atrás dele, gritos ecoaram do lado de fora. Os guardas tinham notado o fogo. Estamos indo investigar. Curtis, disse o marechal, sem tirar os olhos de Garret, e vá dizer aos homens para trazerem água. Precisamos controlar o fogo antes que se espalhe. Curtis sumiu. O barulho aumentou lá fora enquanto os guardas se mobilizavam para apagar as chamas. Você não pode confiar nesse livro, disse Garret. Ele tinha conseguido se sentar, uma mão pressionando as costelas onde Kiona o havia atingido. É pessoal, privado, não deveria ir a público. Então você não deveria ter guardado registros tão detalhados dos seus crimes. O marechal fechou o livro. Garret Stone, você está preso por fraude, conspiração e tentativa de violência. Marvin, você também. Isso é ridículo. Garret explodiu. Sou um membro respeitado dessa comunidade. Construí metade desta cidade. Vai acreditar em uma selvagem e num forasteiro em vez de mim? Vou acreditar nas provas. O marechal apontou para a porta. Agora, andem. Os dois. Marvin obedeceu sem protestar, o rosto pálido. Mas Garret não tinha terminado. Enquanto se levantava, sua mão disparou em direção ao revólver que tinha caído antes. Seus dedos fecharam em torno da arma. Kiona foi a primeira a ver, e não só a arma, mas a fúria nos olhos dele. A fúria de um homem que perderá tudo e não tinha mais nada a perder. Ela se moveu sem pensar, jogando-se de lado contra Dalton, empurrando para fora da linha de tiro enquanto o revólver de Garret se ergueu. O disparo ecoou. Kiona sentiu algo quente e cortante atravessar seu ombro, girando seu corpo. Ela bateu contra a parede e escorregou para baixo, levando a mão ao ferimento. Sangue, e mais menos do que esperava. A bala apenas roçara, abrindo um sulco doloroso, mas sem atingir nada vital. O revólver do marechal soou 2 vezes. Garret caiu, a arma escapando de sua mão. Ele agarrou a própria perna, gritando. O marechal havia mirado baixo de propósito, e não para matar, apenas para neutralizar. Basta, a voz do marechal cortou o caos. Mais um movimento e o próximo tiro vai no peito. Ninguém ousou se mover.
O fogo sobre a mesa tinha se contido sozinho por falta de combustível. Fumaça espessa enchia o ambiente. Do lado de fora, os guardas chegaram com baldes de água, entrando para apagar o restante das chamas. Dalton estava imediatamente ao lado de Kiona, as mãos gentis ao examinar seu ombro. Você foi atingida. Estou bem, e mais a voz dela tremia. A realidade do que quase acontecerá, do que ela tinha impedido, caía sobre ela como peso. Eu tô vivo por sua causa, disse Dalton, a mão trêmula enquanto pressionava a bandana contra o ferimento dela. Essa foi a segunda vez hoje que você se colocou entre mim e o perigo. Você fez o mesmo por mim primeiro. Seus olhares se encontraram no meio da fumaça, com cheiro de madeira queimada e sangue no ar. Algo passou entre eles. Compreensão, reconhecimento e a certeza de que haviam salvado um ao outro de maneiras que iam muito além do físico. O marechal amarrou as mãos de Garret. Marvin já estava contido. Vou precisar de depoimentos de vocês dois e de Curtis. Isso vai ser complicado. Complicado como? Perguntou Dalton, ainda pressionando o curativo improvisado. Porque Garret tinha razão em uma coisa, ele construiu boa parte desta cidade. Tem muitos amigos. Alguns não vão querer acreditar no que ele fez. O marechal olhou para Kiona. Eles vão querer culpar você de novo. Preconceitos antigos morrem devagar. Deixem culparem, disse Kiona, firme apesar da dor. Eu já estou acostumada. Pelo menos agora temos prova da verdade. Provas ajudam, respondeu o marechal. Mas verdade e justiça nem sempre são a mesma coisa. Na manhã seguinte, a cidade inteira se reuniu na praça. A mesma praça onde, apenas um dia antes, tinham visto Kiona sentada com um saco sobre a cabeça. Mas desta vez, o xerife estava de pé na plataforma de madeira com o livro de registros aberto nas mãos, lendo as provas em voz alta para todos ouvirem. Garret Stone estava sentado em um banco próximo, com a perna enfaixada e as mãos presas. Seu sobrinho Marvin estava ao lado, cabeça baixa. Nenhum dos dois olhava para a multidão. Nenhum tentava mais se defender. Os números falavam por si mesmos. Fraude, roubo, conspiração e tentativa de assassinato. Kiona estava na beirada da reunião, Dalton ao seu lado. A mão dele repousava levemente sobre o ombro bom dela, o que não estava enfaixado sob a camisa. Ela havia se recusado a deixar o médico da cidade tocá-la. Não confiava neles. Ainda não. Então Dalton tinha limpado e tratado o ferimento à luz de lamparina. Suas mãos gentis e cuidadosas. Ela nunca tinha deixado ninguém cuidar dela daquele jeito. Não nos últimos 3 anos. Talvez nunca. As pessoas continuavam olhando para ela, e algumas com vergonha, outras com curiosidade, algumas com algo que talvez fosse o início de respeito. Jenkins se aproximou devagar. Tinha o chapéu nas mãos. Parou a alguns passos dela, claramente desconfortável. Moça, disse ele, limpando a garganta. Eu lhe devo um pedido de desculpas. Todos nós devemos. O que fizemos ontem, o que permitimos acontecer, não há desculpa. Kiona observou e viu arrependimento verdadeiro no rosto enrugado. Você assistiu enquanto eles colocavam um saco na minha cabeça e me amarravam. Trouxe seus amigos para ver o espetáculo. Jenkins encolheu-se. Sim, senhora, eu vi. E vou carregar essa vergonha até morrer. Mas, se você permitir, eu queria tentar consertar as coisas. Tem um pedaço de terra que precisa de trabalho. Podia usar alguém que sabe sobreviver em terreno bruto. Pago bem. Tem uma cabana junto. Eu não preciso da sua caridade. Não é caridade. É trabalho. Trabalho honesto por pagamento honesto. Jenkins a encarou. E talvez uma chance para todos nós sermos melhores do que fomos ontem. Antes que Kiona pudesse responder, Curtis atravessou a multidão. O rosto machucado. Garret o havia espancado quando ele tentou desistir da armadilha.
Mas Curtis tinha ido ao xerife mesmo assim, contado a verdade mesmo sabendo o que poderia custar. Me desculpem, disse Curtis, a voz falhando. Eu estava com medo. Garry disse que arruinaria a minha família se eu não ajudasse. Mas isso não desculpa o que eu quase fiz. Vocês dois podiam ter morrido por minha causa. Dalton deu um passo à frente e estendeu a mão. Você fez a coisa certa quando importava. É isso que conta. Curtis apertou a mão dele com firmeza. Obrigado. A vocês dois. O xerife terminou de ler. A multidão se dispersou devagar, conversando entre si. A justiça fora feita, mas deixará um gosto amargo. O fundador da cidade revelado como um fraudador, a própria crueldade deles exposta. Quando a praça esvaziou, Dalton se voltou para Kiona. O que você vai fazer agora? Ela olhou para as colinas à distância, o lugar onde se escondera por 3 anos. Depois olhou para a cidade ao redor. Ainda hostil de algumas maneiras, mas talvez mudando. Eu não sei, admitiu. Parte de mim quer correr, ir para algum lugar onde ninguém conheça meu nome nem meu rosto. E a outra parte acha que talvez seja hora de parar de fugir. Ela tocou o ombro onde a bala havia roçado. Você podia ter me deixado levar aquele tiro. Podia ter saído da frente e se salvado, mas ficou ali mesmo sabendo o que podia acontecer. Você fez o mesmo por mim 2 vezes. Isso é diferente. Como? Kiona lutou para encontrar as palavras. Porque você me viu. Não a fera que eles criaram, não a coisa dentro do saco. Você me viu quando ninguém mais conseguia. A mão de Dalton encontrou a dela. Eu vi alguém que valia a pena ver. Alguém por quem valia a pena lutar. Alguém com mais coragem e coração do que qualquer pessoa nesse território inteiro. Ela olhou para as mãos unidas. A pele dele contra a dela, e conexão. Algo que ela mesma havia se negado por tanto tempo. Eu não sei como fazer isso. Confiar em alguém. Deixar alguém entrar. Nem eu, disse Dalton com um sorriso leve. Podemos descobrir juntos. Se você quiser. Kiona pensou nas colinas vazias, no acampamento solitário, nos anos de isolamento que a mantiveram viva, mas a impediram de viver. Depois pensou em Dalton ajoelhado ao lado dela na poeira. Tirando o saco, vendo sua humanidade quando o mundo só via uma fera. Fique, e ela disse. Trabalhe aquela terra do Jenkins comigo. Eu conheço essas colinas. Sei o que cresce aqui, o que sobrevive. Ela apertou a mão dele. Eu posso te ensinar. E eu posso te ensinar o quê? A parar de fugir do passado. A construir algo novo. Dalton a puxou um pouco mais perto. A ter esperança de novo. Eles ficaram ali na praça quase vazia. 2 pessoas que sobreviveram a seus próprios tipos de perda. Que se encontraram no pior momento e escolheram lutar em vez de fugir. A cidade comentaria. Alguns nunca os aceitariam. Mas isso já não importava. O que importava era a escolha que estavam fazendo agora. Ficar. Construir. Confiar que o amanhã podia ser melhor do que ontem. Dalton tocou o lugar no ombro dela onde seu lenço ainda estava amarrado para estancar o ferimento. Eles te chamaram de fera. Colocaram você num saco para esconder seu rosto. Mas quando eu olhei lá dentro, tudo que encontrei foi alguém com mais coração do que todos eles juntos. Kiona se inclinou levemente contra ele, permitindo-se sentir o calor de outra pessoa pela primeira vez em anos. Então acho que você encontrou o que estava procurando. Acho que nós 2 encontramos. Eles caminharam juntos em direção à beira da cidade, rumo à terra de Jenkins, rumo a uma cabana que poderia se tornar um lar. O passado sempre estaria lá, as perdas, a dor, as cicatrizes. Mas talvez, só talvez, o futuro pudesse ser diferente. E pela primeira vez desde que enterrara sua família à beira daquele rio, Kiona permitiu-se acreditar nisso.